Avó, que foi uma pessoa sempre muito ativa, muito trabalhadora, e trabalhou até os 82 anos. Além de ter um emprego, ela fazia trabalhos voluntários, ela ajudava a família. E era uma pessoa que provavelmente não ia querer parar nunca. Mas um dia, indo para o trabalho, com 82 anos, até então ela estava super bem, ela pegava ônibus e metrô todo dia para chegar no trabalho dela. Esse último emprego dela, ela era secretária numa importadora, ela fazia traduções, tal. Então, um dia indo para o trabalho, ela caiu na calçada, se machucou. Mas a queda em si não foi tão grave, ela não chegou a quebrar nada, mas ela caiu com o rosto no chão, teve aquele impacto assim. Aí ela decidiu, bom, não preciso passar por isso, vou parar de trabalhar. Não era mais nem pelo dinheiro que ela trabalhava, era pelo prazer, né, de fazer alguma coisa. E aí ela parou, assim, meio que quase de um dia para o outro, sem planejamento, passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada. Aí sim a saúde dela foi ladeira abaixo. Aí ela teve Alzheimer, e aí eu acompanhei de perto essa história, e ela faleceu em 2013, com 91 anos, e quando ela faleceu eu refleti muito sobre essa história dela. E eu já tinha feito trabalho voluntário num asilo antes, que eu tinha gostado muito da experiência, das pessoas que eu tinha conhecido lá. E em 2013 eu estava já numa fase de mudança profissional. Eu sou engenheiro de software, trabalhava com tecnologia. Em 2012, ou seja, um ano antes da minha avó falecer, a empresa de tecnologia que eu tinha com meu pai, a gente vendeu essa empresa. Então eu já estava pensando o que eu ia fazer quando eu saísse de lá e buscando algo com mais propósito, para fazer algo que me fizesse mais sentido. E aí, com essa história da minha avó, essa experiência que eu tinha tido de trabalho voluntário, eu comecei a me interessar cada vez mais por esse tema, até que em 2014 eu iniciei esse projeto Conectando Gerações, que ele mencionou, onde a ideia era conectar jovens com idosos que moravam em asilos, em LPI, via internet, para trocar experiência, para dar atenção. Então, eu ia lá, colocava o Skype para o idoso que morava na instituição, para ele conversar com um jovem do outro lado que ele nunca tinha visto. E foi um projeto muito interessante, esse Conectando Gerações, era um projeto social. Ele não conseguiu, a gente não conseguiu achar uma sustentabilidade para ele, mas a partir dele foi que eu entrei de cabeça nesse mundo, isso foi em 2014, porque aí eu comecei a, de fato, estudar mais o assunto, a participar de eventos, grupos, e estar mais próximo dessa população 50, 60 a mais, entender mais essa realidade. E aí, em 2015, quando eu saí definitivamente dessa empresa que eu trabalhava, esse projeto Conectando Gerações tinha sido uma experiência incrível, mas ele também não ia virar um negócio. E 2015 foi quando a crise estourou, e eu comecei a conhecer muita gente que estava perdendo emprego, onde a idade também era um fator a mais, muito importante, de dificuldade para as pessoas conseguirem se manter ou se recolocar no mercado de trabalho. Então, eu comecei a conhecer pessoas com 50, 60 anos que não conseguiam achar oportunidade e começavam a ficar deprimidas porque ficavam se sentindo inúteis. Isso me lembrou a história da minha avó, só que pessoas muito mais jovens do que a minha avó, muitas vezes nem aposentadas ainda. Aí eu fui pesquisar para ver o que existia, o que estava sendo feito a esse respeito, para ajudar as pessoas com relação a isso. E descobri que não existia nada, nem do governo, nem de empresas, ninguém estava olhando para isso. Então, ali eu vi uma oportunidade de negócio, porque ninguém estava olhando para isso ainda, mas principalmente de impacto social, porque já tinha muita gente sofrendo com esse problema e ia ter cada vez mais com a população envelhecendo. Então, eu comecei a entender com as pessoas que era uma dor muito forte essa, né, de a idade ser um empecilho para você poder trabalhar. E eu fui conversar com as empresas. Também nunca tinha trabalhado com RH e fui começar a falar com as pessoas. Olha, vocês têm algum problema aí com relação a contratar pessoas mais velhas? Não tem problema nenhum. Ah, legal. Quantos vocês contrataram aí? Quantas pessoas acima de 50 anos vocês contrataram no último ano? 0. Então, isso foi sendo cada vez mais comum. Eu percebi que, de fato, existe um preconceito velado muito forte. Aí eu fui atrás, pesquisando,
e vi que é algo muito recorrente no Brasil. Então, essa foi uma história pessoal que fez com que eu começasse a trabalhar com isso, iniciando a Mature Jobs em 2015, entendendo que tinha um problema, uma questão muito forte para ser trabalhada, mas ainda, né, sem saber qual que seria a solução. Então, já vou explicar um pouco mais sobre a Mature Jobs. Mas antes eu quero dar um contexto que já foi falado bastante aqui, então também não vou entrar muito nisso, mas aqui, basicamente, a OMS diz que a população acima de 60 anos ela vai dobrar, ela vai mais do que dobrar até 2050 no mundo. No Brasil, ela vai quase que triplicar, porque o Brasil é um dos países que envelhece mais rápido no mundo hoje. A gente está vivendo cada vez mais e está tendo cada vez menos filhos, né? Então, a gente é uma questão global, mas o Brasil é ainda mais acentuado. E essa famosa inversão da pirâmide etária, né, que aqui eu trouxe um recorte de 2000 para 2035, onde fica bem claro, né, o tamanho da mudança em tão pouco tempo. Era, de fato, um formato de pirâmide no ano 2000, essa parte mais escura, e a parte mais clarinha, num formato de pera, como que vai ficar em 2035. Né, com relação à faixa etária da população brasileira. Ou seja, a gente já passou do meio desse caminho de 2000 para 2035. Então, isso já está acontecendo, não é futuro, é presente. E aqui também já foram falados alguns números, né, mas hoje a gente já tem mais de 30 milhões de idosos no Brasil, que pela lei idoso é acima de 60 anos. A gente nem fala muito idoso, terceira idade, melhor idade, porque a gente sabe que tem um estereótipo por trás dessas palavras que não condiz mais com a realidade. Então, muita gente que tem mais do que 60 anos, muitas vezes não se considera idoso, não se vê dessa forma, porque você vai lá no shopping, a plaquinha de vaga para idoso é o bonequinho com a bengala. Né? E quem tem 60 anos hoje não é, porque há 20, 30 anos atrás, uma pessoa de 60 anos era um velhinho, hoje em dia não, é uma pessoa jovem, de 50 anos então nem se fala. Pessoas acima de 50 anos são mais de 50 milhões no Brasil, ou seja, 1/4 da população hoje é 50 a mais. E é também 1/4 da população economicamente ativa. Tá? Então esse é o número atual, segundo o IBGE. A gente já vai ser um dos países com o maior número de idosos. Em 2050, 1/3 da população vai ser 60 a mais. E, como já foi trazido no começo, segundo a PwC, em 2040, 57% da força de trabalho do Brasil vai ter 45 anos ou mais. Então, isso daqui a 20 anos, praticamente, é uma mudança muito grande do que a gente está acostumado a ver dentro das empresas. A maioria das empresas, principalmente as empresas que mais crescem hoje no país, que são empresas de tecnologia, são muito jovens, né? E cada vez mais jovens. Hoje em dia é muito comum a gente ver diretor, CEO de 30 anos, 30 e pouco. Né? Ou seja, as empresas estão indo na contramão dessa realidade, porque isso não é tendência, isso é a realidade. Então, as empresas ainda não acordaram para essa questão, né? Mas em algum momento elas vão ter que olhar para isso. Então, a gente está vivendo a revolução da longevidade, também como já foi trazido aqui, é um termo hoje em dia muito usado e cunhado pelo Alexandre Kalash, que é um dos maiores especialistas no assunto no mundo, médico brasileiro, que já foi até presidente da OMS. E ele diz que a gente está vivendo, de fato, uma revolução silenciosa, essa revolução da longevidade, silenciosa porque a gente não vê protesto na rua, né, não tem barulho, mas ela está acontecendo de forma muito rápida. E, segundo ele, daqui a 10 anos a gente vai acordar, vai perceber que o Brasil é um país envelhecido e não vai saber o que fazer, porque a gente não está ainda preparado para isso. E ele diz, né, que esse assunto vai vir como um tsunami na nossa sociedade, porque vai afetar e já está afetando, né, todos os setores da sociedade, não só o mercado de trabalho, logicamente. Né, mas aqui, focando no mercado de trabalho, onde essa cultura do jovem é ainda mais forte. Aqui acho que a Michelle também falou, né, da diferença. A França levou 110 anos. Aqui, ela falou de, se não me engano, 7% para 14%. Esse gráfico ele mostra quanto alguns países levaram de tempo para dobrar de 10% para 20% a sua população de idosos. Então, você vê França, Estados Unidos,
outros países europeus, levaram, de fato, mais de 100 anos para isso acontecer. E aqui a grande diferença, né, enquanto que no Brasil está acontecendo em 25 anos agora, a grande diferença é que nesses países já mais envelhecidos, isso foi acontecendo de forma lenta, e, ao mesmo tempo, os países foram se desenvolvendo, foram enriquecendo, foram tendo o mínimo de estrutura, né, para esse envelhecimento da população. Né, não só de infraestrutura, mas de cultura também, para valorizar essas pessoas, essa população mais envelhecida. O Brasil não, está acontecendo muito rápido, a gente ainda não é um país rico, a gente tem um monte de problemas, quer dizer, é um país rico, mas não é um país desenvolvido, né? E tem várias coisas para resolver ainda. Então, a gente está zero preparado para essa mudança tão grande que já está acontecendo. Então, tem muita coisa para ser feita, ao mesmo tempo tem muita oportunidade também para quem está olhando para isso e quer ajudar a resolver esses problemas, essa falta de estrutura. Opa! E aqui, como eu falei, já são 51 milhões de pessoas acima de 50 anos no Brasil. No mundo já são mais de 2 bilhões de habitantes 50 a mais. Tá? Porque, como eu falei, é uma questão global. E esse número de 5 milhões e meio é uma pesquisa de 2015 que estimava, na época, 5 milhões e meio de pessoas acima de 50 anos no Brasil desempregadas ou autônomas. Isso foi no início da crise. Né? Então, com certeza, esse número já é muito maior hoje. E hoje em dia a gente sabe que tem a geração neném adulto, porque a gente sempre falou da geração neném jovem, né? Aquele jovem que não está nem estudando e nem trabalhando. Agora a gente tem o adulto ou o idoso neném também, que não está nem aposentado e nem trabalhando. E também é uma população que está crescendo cada vez mais. E isso traz depressão, isso traz uma série de coisas que afetam a saúde, né? E é muito sério, é algo que a gente tem que começar a olhar e se preocupar. E a reforma da Previdência, né, que ontem, se eu não me engano, anteontem, foi votada na Câmara em segunda instância, agora ela vai para o Senado, provavelmente ela vai ser aprovada. Essa é a primeira reforma da Previdência que a gente está fazendo. Provavelmente, quando as crianças, né, de hoje forem se aposentar, a gente já vai ter passado por 10 reformas da Previdência, porque as crianças, quem está nascendo hoje, com certeza vai passar dos 100, 120 anos. Né? A gente sabe disso, a gente está vivendo cada vez mais. Então, não é só uma questão de previdência, né? Vai muito além disso. A gente vai viver mais, a gente vai, de fato, precisar trabalhar mais, porque a gente vai consumir por mais tempo, a gente sabe como que é plano de saúde, remédio, né? Depois de uma certa idade, mas a gente vai continuar comendo, precisar fazer um monte de coisa, né? E vai ter cada vez menos aposentadoria, né? Porque vai ter cada vez menos pessoas em idade ativa. Então, é um problema muito sério, mas a gente tem que pensar também que não é só a aposentadoria, a previdência social em si, é porque a gente, além de precisar, logicamente, né, de renda, a gente não vai querer parar. Né? Se hoje, com 60 anos, uma pessoa se aposenta e vai viver até os 90, que não é muito difícil, né, até porque a expectativa de vida no Brasil já está chegando a 80 em média, né, de mulheres já é 80, mas você pegar um recorte, talvez aqui em Porto Alegre, por exemplo, já deve ser muito mais do que 80. Então, se a pessoa vai viver até os 90, vai viver 30 anos parada fazendo o quê? Precisa ter atividade, né, que pode ser muitas vezes uma atividade social, voluntária, mas um trabalho também remunerado que faça com que a pessoa se sinta útil, produtiva, passe a sua experiência. Isso vai ser cada vez mais necessário, né? Além do complemento de renda. Então é isso, esse assunto está muito na mídia, né? A vida profissional continua depois dos 40, 50, depois dos 60 e depois dos 70, enfim, cada vez mais. Se a gente está pensando que a gente vai viver até os 100 anos, né? Com 50 anos eu estou na metade da minha vida, então não faz nenhum sentido eu pensar em parar depois dos 50. E acredito que a maior parte das pessoas não pensa em parar depois quando tem 50 anos. Agora, as empresas já não vêm dessa forma, né? Essa que é a grande questão, que a conta não fecha. Se a gente vai ter que se aposentar cada vez mais tarde, vai precisar e querer trabalhar por mais tempo, e as empresas estão olhando para os jovens, como que a gente faz? Essa conta que não fecha, né? E existem já projetos de lei em Brasília
que estão querendo fazer alguma coisa a respeito. Então, são projetos que estão parados, mas que provavelmente depois da reforma da Previdência vão ganhar mais atenção, mais força. Então, um projeto é um projeto de cotas, como tem com pessoas com deficiência, e um outro projeto é um projeto que se assemelha mais ou menos a um estágio, que é para a empresa contratar pessoas aposentadas por meio período, sem ter necessidade de recolher INSS e FGTS, né? Que seria a coisa mais comum, uma coisa mais correta. Hoje, quem é aposentado e tem um emprego CLT tem que recolher tudo isso, e isso não agrega nada da aposentadoria que ele tem. Então, esse projeto de lei tenta resolver isso e tirar um pouco esse peso, né? Só que esses projetos estão parados já há algum tempo, eles chegaram a evoluir bem em Brasília, estão parados, e agora, depois que a reforma da Previdência for aprovada, é possível que o governo fale, bom, agora que as pessoas oficialmente vão ter que trabalhar por mais tempo, o que eu vou fazer para que elas possam continuar trabalhando por mais tempo? E aí criar algum incentivo para isso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas também não dá para a gente ficar só esperando, né, isso acontecer, até porque eu sempre falo muito o seguinte: tem uma questão de contexto econômico, né, muito complicado que a gente está vivendo, uma crise que está aí por muito tempo, que em algum momento isso vai melhorar, né, acho que está começando a melhorar. Tem uma questão cultural, como eu falei, que é muito forte, voltada para os jovens, principalmente dentro das empresas, né? Mas é uma coisa da nossa sociedade como um todo, de sempre querer olhar o jovem, de parecer que tudo que é mais jovem é mais bonito. Então, essa cultura ela não muda de uma hora para outra, mas ela vai mudar, porque a nossa população vai ser cada vez mais velha. Então, de alguma forma, a gente vai repensar, né, essa cultura. Mas, falando no mercado de trabalho, mais do que tudo isso, a grande questão é que a forma de trabalho está mudando. O emprego tradicional vai existir cada vez menos, isso é um fato. Hoje, a maior parte das pessoas que trabalham no Brasil já não são CLT, não são registradas. Isso não é só pela falta de emprego formal, é uma tendência que já é muito grande lá fora e que vai ser cada vez mais aqui também, das pessoas trabalharem por conta própria, de serem autônomos, freelancer, consultor e empreender. A própria legislação trabalhista está ficando mais flexível. Então, o grande desafio é as pessoas entenderem essa mudança e se adaptarem para isso. Porque para os jovens hoje é mais natural você trabalhar sozinho, trabalhar de casa, de uma forma flexível, por projeto, ser um freelancer. Agora, para uma pessoa que foi educada para ter um emprego, né, e de preferência o mesmo emprego a vida inteira, de repente chega num momento que não tem mais esse emprego, fica muito difícil entender essas novas formas de trabalho. E esse também é um trabalho que a gente faz na Mature Jobs muito forte, de educação, capacitação, atualização dos 50+, com relação a isso. Mostrar quais são os caminhos, além do emprego tradicional, para trabalhar, que são inúmeros, mas muitas vezes a gente desconhece. Bom, deixa eu andar aqui. E isso tem tudo a ver com o que eu estou falando, a tecnologia. A tecnologia também faz com que as empresas acabem olhando muito para os jovens. A tecnologia faz com que profissões deixem de existir, novas profissões sejam criadas. Hoje a gente tem piloto de drone, tem técnico de impressora 3D, tem um monte de coisa. Dizem que quem está saindo da faculdade agora já está saindo defasado, que a gente nem tem ideia das profissões que vão existir daqui a 10 anos, por exemplo. E é verdade, vai ser cada vez mais rápido isso. Então, também não posso pensar que eu só posso trabalhar com aquilo que eu sei fazer, com o que eu trabalhei a vida inteira. Tem que ter cada vez mais a noção de que eu preciso, muitas vezes, desaprender para reaprender novas coisas, principalmente com relação à carreira. Porque habilidades técnicas a gente pode aprender sempre e durante toda a nossa vida. Hoje se fala muito do lifelong learning, que é trabalhar, estudar, se atualizar durante toda a vida. Isso vai ser cada vez mais comum, porque a nossa carreira ela não vai ser mais linear. A gente vai ter, de fato, diversas profissões durante a nossa vida, isso já tem acontecido bastante. Então, a gente tem que ter também a humildade de saber que, olha, agora eu preciso aprender alguma coisa nova, quero fazer uma coisa que eu não tenho ideia como que faz, mas eu vou lá, aprendo,
e começo, dou um passo atrás para depois dar 2 passos para frente, né? Porque se a gente se apega muito àquilo que a gente sempre fez, talvez não tenha mais, talvez agora seja um computador que esteja fazendo essa função, né? E por isso que a gente precisa se atualizar, precisa estar em contato com os jovens e precisa ter essa questão, né, de desaprender para reaprender, né? Isso é, de fato, muito importante, junto com outra questão que a gente sempre traz muito nos conteúdos da Maturity Jobs, que é o autoconhecimento, que é fundamental. Eu preciso olhar para dentro, saber o que eu quero nessa fase da vida, o que faz sentido para mim, o que eu gosto, né, como que eu quero fazer para ganhar dinheiro, para aí, então, eu buscar um caminho que seja mais assertivo, porque senão eu vou ficar tirando para todos os lados e eu vou acabar me frustrando. Então, o autoconhecimento é muito importante para eu entender qual caminho faz mais sentido e buscar aquele caminho. Não é tão difícil quanto parece. Então, a tecnologia ela tem feito, né, muitas mudanças no mercado de trabalho e, mesmo para quem quer, de fato, buscar um emprego, né, voltar para o mundo corporativo, também precisa abraçar a tecnologia porque as empresas exigem cada vez mais. E outra coisa que eu sempre digo, a gente tem que ver a tecnologia como uma aliada e não como uma barreira. Porque, de fato, a tecnologia ela está cada vez mais acessível, não só com relação a custo, mas a uso, a usabilidade é cada vez mais fácil, mais simples. Então, a gente consegue, qualquer um pode aprender. Não é coisa para jovem, muito pelo contrário. A gente precisa entender isso, porque quem tem bloqueio com relação à tecnologia, o problema não está no uso, está na nossa cabeça. É o medo que faz com que a gente não queira usar. E a tecnologia ela abre um monte de oportunidades, né? Hoje a gente sabe que muita gente usa as redes sociais, por exemplo, para vender seus produtos, serviços, mostrar o que está fazendo e com isso ganhar dinheiro, né, com essas ferramentas que são gratuitas. Então só precisa saber, né, quais são elas e começar a usar, né? Então a tecnologia é algo que é muito importante e que não existe essa história de isso não é para mim, é para todo mundo. Esse filme aqui, quem assistiu, o Senhor Estagiário aqui? Esse filme é maravilhoso, eu vi que muita gente não assistiu. Assistam, porque esse filme tem tudo a ver com o que eu estou falando e com o que a gente sempre traz na Maturity Jobs. O Senhor Estagiário com o Robert De Niro está no YouTube, se eu não me engano. Acho que na Netflix não tem, mas no YouTube tem. E esse filme, ele por mais que ele seja ficção, ele é muito verdadeiro. Porque ele mostra lá o Robert De Niro como um aposentado que está cansado de ficar em casa sem fazer nada. E aí ele decide participar de um processo seletivo para ser estagiário numa startup, numa empresa de tecnologia super jovem. E aí ele entra, e quando ele chega lá, as pessoas da empresa, inclusive a diretora, lá, a CEO, desdenham dele. Falam, o que esse cara vai fazer aqui? O que ele vai ajudar nessas coisas que a gente faz? E aí ele, persistente, fica lá. Lógico que eu não vou contar a história do filme, mas ele acaba... Não, vocês vão ter que assistir. Vai ficar de lição de casa. Mas, basicamente, ele revoluciona o ambiente, que é super jovem, por causa da experiência de vida dele, né, de relacionamento com as pessoas. É isso que faz toda a diferença, né? Não é a habilidade técnica, é a experiência, a bagagem de vida, que só quem viveu mais tem. E isso as empresas precisam, vão precisar cada vez mais. Hoje se fala muito isso, o tal soft skills, que é isso, são as habilidades de relacionamento interpessoal, de coisas que não são técnicas, né? Porque o que é técnico, o que é mecânico, cada vez mais vai ser automatizado. Os computadores vão fazer cada vez mais esses trabalhos que você não precisa pensar muito. Agora, para você lidar com pessoas, isso ainda vai demorar para o computador fazer sozinho, se é que um dia vai fazer. Precisa de gente, precisa de pessoas com experiência de vida, com bagagem, que já passaram por diversos problemas, crises, têm paciência, tem o jogo de cintura, sabe, né, ter aquele olho no olho, né, ser atencioso. Né? Então, por isso que muitas empresas que buscam Maturity Jobs hoje buscam pessoas acima de 50 anos, principalmente para atendimento a cliente e vendas. Porque é onde você precisa ter pessoas que realmente saibam conversar com pessoas, né, tenham essa paciência, essa atenção e tudo isso. Isso vai ser cada vez, já tem sido falado muito quando se fala do futuro do trabalho, e vai ser cada vez mais valorizado.
né? Então, esse é uma vantagem que os mais maduros têm. E a questão de estágio, esse filme ele inspirou casos reais pelo mundo todo, e aqui no Brasil, inclusive, e eu conheci alguns, e foi matéria de jornal e tal. E é muito interessante, porque algumas empresas estão começando a olhar para isso, até porque tem pesquisas mostrando que as pessoas acima de 50, 60 anos estão voltando para a faculdade cada vez mais. E eu não estou falando de universidade aberta à terceira idade, estou falando de cursos regulares, de graduação, pós-graduação, ou cursos mais curtos, porque as pessoas, como eu falei, estão querendo aprender uma nova profissão, ou estão querendo terminar um curso que tinha começado e parou. Isso também vai ser cada vez mais comum, inclusive tem muitas já faculdades, universidades dando desconto, bolsa, para quem tem mais de uma certa idade, né? E a gente tem visto empresas começando a colocar dentro dos seus processos de seleção de estagiário pessoas com mais de 50, 60 anos, o que é muito interessante. E aí quebra uma série de paradigmas, né? Que a gente acha que estagiário é o jovenzinho e tal. Pô, imagina que legal eu ter um estagiário. A gente, né, brinca, não, eu quero um estagiário com experiência. Isso não existia. O estágio é para ganhar experiência. Agora eu posso, de fato, ter um estagiário com uma super experiência, né? Então isso é muito legal. Isso depende também dessa pessoa que está estudando, desse estagiário sênior, ter a humildade de saber que ele vai lá para aprender também, né? Vai ter um salário eventualmente mais baixo do que ele ganhava antes, mas tudo bem, se ele está aberto a isso, ótimo. E principalmente ele tem que estar aberto para aprender com os jovens, para eventualmente ser gerido por uma pessoa mais jovem que ele, né? Que não é fácil, né? O jovem também tem que aprender, saber lidar como que é eu ser gerente de uma pessoa bem mais velha do que eu. Tanto que a gente tem levado muito isso para dentro das empresas. Como que elas se preparam para receber pessoas acima de 50 ou 60 anos com uma série de iniciativas. Então, deixa eu andar aqui. Aqui um caso de um senhor que era arquiteto, não conseguia mais emprego e ele estava oferecendo o serviço dele na praia em Copacabana. Só para ilustrar, né, um caso específico, mas que muitas vezes as pessoas chegam num nível assim, de humilhação que não sabem mais o que fazer, né? Mas ela precisa trabalhar. E é isso, a gente precisa quebrar paradigmas no mercado de trabalho, como eu falei, que são muitos ainda, né, mas precisam ser quebrados, porque esses paradigmas eles são muitas vezes mitos que acabam formando esse preconceito etário, né? E a gente precisa, então, entender, né, se faz sentido esses mitos. E aí, só para vocês terem ideia, essa pesquisa que a PwC fez com a GV, que eu citei antes, eles entrevistaram executivos de grandes empresas do Brasil. Eles fizeram essa pesquisa primeiro em 2013, depois eles atualizaram no passado e não teve grandes mudanças, que mostra basicamente que os profissionais acima de 50 anos são muito bem vistos pelos executivos. Então eles falam, não, essas pessoas têm muito comprometimento, responsabilidade, diversidade, que são confiáveis, uma série de coisas, só que não contratam. Então, eles são lindos, mas eu não quero. Porque, segundo a Great Place to Work, das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil, no ano passado, não chegava a 3% o número de funcionários acima de 50 anos nessas empresas. Então, é muito pouco, né? É muito pouco mesmo. E a gente tem que entender o porquê, né? Quais que são esses motivos, os paradigmas. E aí, então, por causa dessa história pessoal que eu contei para vocês no início, de todo esse contexto, que eu criei a Maturi Jobs lá em 2015, com o intuito de fazer a ponte, né, ligar profissionais acima de 50 anos a empresas, através de uma plataforma que existe até hoje, as pessoas se candidatam às vagas, as empresas publicam vagas, mas hoje a gente faz muito mais do que isso, porque a gente percebeu que não bastava só fazer a ponte. A gente tinha que ajudar as empresas a se prepararem para isso. Então, como eu falei, a gente faz consultoria para empresas, levando sensibilização, então a gente faz uma palestra, um workshop, um treinamento para o RH, para os gestores, para eles entenderem a importância social e estratégica para a empresa abraçar a questão da longevidade, da diversidade etária, né, porque a diversidade, as empresas sabem que é importante, pesquisas comprovam que a diversidade traz inovação para as empresas, mas as empresas, a maior parte delas, ainda não enxergou que a diversidade etária ela é tão importante quanto todas as outras diversidades que muitas vezes elas já trabalham. Então, a gente vai falar sobre isso, mas principalmente a gente fala do quanto os 50, 60 a mais agregam para o time.
tudo que eles trazem que é complementar aos jovens. Não é melhor nem pior. Os jovens são ótimos, né, para muitas coisas, tecnologia, etc. Tal. Só que eles não têm essa experiência, essa bagagem de vida que os mais maduros têm, né? Então, essas pessoas vão trazer outras características que são muito importantes. E isso é fundamental. Isso só vai acontecer quando tem o tal do diálogo intergeracional, que a gente fala, que é as gerações, de fato, conversando e aprendendo umas com as outras. Porque aí a troca é muito rica, não só as pessoas, como a empresa se beneficia disso. Não é simples, mas também não é tão complicado quanto parece muitas vezes. Então, a gente tem feito bastante esse trabalho dentro das empresas, para que elas tenham um ambiente mais aberto para receber os 50+, e isso funcionar direito. E a gente tem feito também muito ajudar os 50+ a se preparar para voltar ao mercado de trabalho, seja dentro das empresas ou fora. Então, como eu falei, a gente tem falado muito sobre empreendedorismo, sobre trabalho autônomo, novas formas de trabalho, economia compartilhada, né? Hoje a gente vê muita gente de cabelo branco aí dirigindo Uber, alugando um quarto da sua casa no Airbnb. Isso é economia compartilhada, mas vai muito além disso. Hoje tem dezenas de plataformas que as pessoas podem usar para ganhar dinheiro, para vender alguma coisa, oferecer o seu serviço, desde uma consultoria até andar com o cachorro de alguém, enfim, infinidade de coisas, cozinhar, vender um artesanato, dar uma aula. São muitas possibilidades que a economia compartilhada traz através da tecnologia. Porque são plataformas onde não importa quem que está fazendo esse serviço, importa só se ele está sendo bem feito. É isso que é o legal dessa nova economia. Então, a gente leva muito isso, a questão de autoconhecimento, tecnologia, startup, onde a gente também desmistifica que startup é coisa de jovem. Muita gente acha, não, startup é coisa para jovem. Não, não é verdade. Inclusive porque pesquisas lá do Vale do Silício já mostram que as startups que mais têm feito sucesso hoje, que estão performando melhor, são startups que são geridas ou fundadas por pessoas com mais de 40 anos. Então, não é mais... Oi? Boa pergunta. Startup, hoje tem sido falado muito, mas muitas vezes a gente confunde, não sabe o que é. Startup é uma empresa que está começando, está num estágio inicial, né? Então ela ainda não é uma empresa estabelecida, porque ela está validando o seu modelo de negócio, e ela tem uma base tecnológica. Né? Ela não precisa vender tecnologia, mas ela tem uma base, ela usa a tecnologia para poder crescer, para ganhar escala rapidamente. Então, o Uber, por exemplo, o serviço é a viagem de carro, mas é através da tecnologia, do aplicativo, né, que isso foi possível e que eles cresceram e estão no mundo inteiro. Então, startup é quando a empresa está começando esse tipo de serviço. E, como eu falei, isso não é só para jovem, né? No começo tinha aquelas ideias de que era o jovem lá na garagem da casa dele, um Bill Gates começou um negócio tecnológico e tal. E hoje em dia não é assim. Lá no coworking que a gente fica, a Matory Jobs em São Paulo, é um espaço de coworking, de inovação, tem um monte de startup e um monte de gente de cabelo branco trabalhando lá. Startups que são criadas por pessoas com mais de 50, 60 anos ou startups que têm funcionários mais velhos também e funciona super bem. Bom, então essa nossa plataforma, ela sempre foi gratuita para as pessoas, né? A Matory Jobs é uma empresa, como eu falei, é um negócio de impacto social, então a gente busca uma sustentabilidade financeira, visa lucro, tudo isso, mas tem o drive social acima de tudo. Mas a gente cobra os nossos serviços das empresas. Não faz sentido eu cobrar das pessoas, até porque o número de vagas ainda é pequeno, ainda é baixo, por mais que a gente esteja diariamente falando com as empresas sobre isso. O número de vagas ainda é pequeno, mas a gente tem um blog com conteúdo super interessante, tem canal no YouTube, tem uma série de coisas que a gente traz para que as pessoas possam se atualizar, além dos cursos e eventos que a gente faz, que aí sim são pagos. E aí, só para vocês terem ideia de alguns números, hoje a gente já tem quase 100 mil pessoas cadastradas na Matory Jobs no Brasil inteiro. É muita gente. E aí, se você for ver, são quase 800 empresas que já usaram a nossa plataforma até hoje, que publicaram mais ou menos 1.200 vagas e contrataram 1.000 pessoas. Então, aí em 3 anos e pouco de plataforma online, 1.000 pessoas foram contratadas para 1.200 vagas. É um número muito bom, a porcentagem de contratação é muito alta. Só que 1.000 pessoas é praticamente 1% de uma base de 100 mil pessoas, certo?
Então, ainda é muito pouco, de fato, né, o que tem de emprego, de trabalho formal sendo ofertado para essas pessoas. É por isso que a gente sempre tem falado muito que, por mais que a gente esteja falando com as empresas, onde a gente está plantando uma sementinha ainda, em muitos casos, a gente tem que olhar para essas outras formas de trabalho. O que eu posso fazer além do emprego tradicional? Tudo isso que eu já citei. E a gente realmente fala muito sobre a diversidade, como eu já falei, dentro das empresas, diversidade etária, diversidade de gerações, é muito importante. Mas as pessoas que estão fora do mercado também têm que pensar nisso. Eu preciso estar em contato com o jovem, né? Eu preciso estar aberto para aprender com o jovem, eu preciso também fazer a minha parte com relação a essa diversidade, até porque as barreiras existem dos dois lados, né? A gente sabe que muitas vezes o jovem tem preconceito com o mais velho, mas o contrário também acontece, né? Então a gente também precisa quebrar barreiras que a gente tem para poder fazer com que esse diálogo intergeracional de fato aconteça, porque ele é essencial, dentro e fora das empresas, porque é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem 4 ou até 5 diferentes gerações trabalhando, né? Então isso é uma novidade que é desafiadora. Por outro lado, ela traz uma grande oportunidade da gente ter uma diversidade muito grande, né? E aqui, só para vocês terem ideia de alguns cases interessantes, o grupo DASA no Brasil diminuiu em 40% o turnover, que é mudança de pessoas entrando e saindo, diminuiu 40% o seu turnover, sua saída de funcionários, quando trouxe pessoas mais velhas. No McDonald's, no Reino Unido, o McDonald's contratou pessoas com mais de 60 anos para trabalhar nas suas lojas. E eles aumentaram 20% o nível de satisfação dos clientes com isso. Então, isso mostra que, de fato, essas pessoas agregam muito, né, vão trazer valor à marca, mas também trazem lucro, trazem economia. Porque muitas vezes as empresas acham que as pessoas mais velhas são mais caras, porque já têm muita experiência, tem que pagar o plano de saúde, isso e aquilo, né? Então, esse é um dos mitos que eu falei, porque essas pessoas elas são mais comprometidas, elas faltam menos, elas se mantêm no trabalho por mais tempo, elas trazem qualidade no seu trabalho, né, e isso vai compensar, inclusive financeiramente, para as empresas. E aqui um outro caso de uma rede de supermercados no interior de São Paulo que trouxe para a gente, eles mensuraram, está ruim de ler, mas eu vou falar para vocês. Nesse caso, na mesma loja, eles contrataram, mais ou menos na mesma época, uma pessoa de 64 e uma de 20 anos para trabalhar em funções parecidas. A pessoa de 64, ela estava com a ficha disciplinar em branco e está ativa, está lá trabalhando normal. A pessoa de 20 anos teve, na sua ficha disciplinar, 2 advertências por falta injustificada e um CAT de 10 dias por colisão de moto em horário de almoço. E vários atestados, um monte de atestados. A situação foi demitida, né? Então, lógico, não é todo jovem que é assim, mas a gente sabe que hoje os jovens querem ter diferentes experiências, né? Eles, de fato, mudam bastante de emprego. Hoje, para um jovem, é estranho ficar muito tempo no mesmo emprego. Eles querem viajar, eles querem empreender. Isso para as empresas é desafiador, isso é custoso, né? Custa caro essa entrada e saída, porque você tem que treinar, você tem que selecionar, tudo isso. Então, a pessoa mais velha, que é mais comprometida, ela vai evitar esses custos para as empresas. Então, quando as empresas começam a mensurar isso, elas veem as vantagens. Porque muitas vezes eles não mensuram e ficam lá naquelas hipóteses, naqueles mitos, né? E achando que, não, é melhor eu trazer o jovem sempre, né? E aí, então, na Mature Jobs, a gente começou com a plataforma, né, de recrutamento e seleção. Depois a gente foi criando uma comunidade, rede de relacionamento cada vez mais forte. Através de um grupo do Facebook começou isso, que é uma comunidade de Mature Jobs. Todo mundo pode entrar, é um grupo aberto, que é super legal. Tem quase 20 mil pessoas lá diariamente debatendo o assunto, super ativo. E com eventos também. E é hoje muito forte na capacitação, porque a gente entende que é muito importante essa questão de atualização para as pessoas poderem achar o seu caminho profissional. E aí o que as pessoas querem? Os matures, como a gente chama nosso público. A gente identificou 4 perfis, né, mais gerais. Os que estão buscando emprego, quem já está querendo empreender, já tem um projeto, uma ideia, quer fazer alguma coisa, ou já está empreendendo. As pessoas precisando de orientação, que tem bastante, tem muita gente que está perdida, é muito normal isso, principalmente pessoa que saiu há pouco tempo do mundo corporativo, não sabe muito bem o que fazer, precisa de uma ajuda.
e quem está buscando uma ocupação para não ficar parado, quer ter companhia, eventualmente já está aposentado, mas não quer ficar lá sem fazer nada. E a gente tem tentado fazer ações, várias iniciativas, tanto online quanto presenciais, para trazer coisas e ajudar esses diferentes perfis. Então, a gente tem feito muito evento. Lá em São Paulo, onde a gente fica, a gente faz todo mês encontros de networking para gerar parcerias, fomentar negócios entre os matures. A gente faz também no Rio de Janeiro, em Campinas, já fez em Belo Horizonte. A gente fez o primeiro aqui em Porto Alegre em fevereiro desse ano. Foi bem legal, foram quase 100 pessoas. Agora a gente está querendo dar continuidade para ter uma regularidade aqui também, porque a gente tem um público enorme aqui. A gente sabe que precisa, né, cada vez mais desse tipo de iniciativa. Porque isso gera uma série de coisas, né, muitas vezes gera, de fato, parceria de negócio, outras vezes gera amizade, gera empoderamento, a pessoa vê que ela não está sozinha nessa situação, que ela tem outras pessoas incríveis como ela, que elas podem se juntar e criar coisas maravilhosas, né? Ter esse espaço é muito importante, esse acolhimento, esse espaço onde as pessoas possam ver que tem muito o que fazer, né? Então a gente tem dado muita importância para isso. E esse ano a gente fez o Maturifest, foi um evento de 3 dias lá em São Paulo, que o foco era empreendedorismo para 50+. Então a gente chamou de primeiro festival de empreendedorismo 50+ do Brasil, que de fato foi, com 3 dias lotados, com mais de 500 pessoas participando de palestras, de workshops. A gente falou de diversos assuntos relacionados ao empreendedorismo, mas não só empreendedorismo de abrir um negócio específico, né, uma empresa grande, mas o empreendedorismo individual também. Porque muitas vezes a gente acha que empreender é abrir uma franquia, eu preciso ter muito dinheiro para investir no negócio, e não é necessariamente isso. Como eu falei, hoje existem muitas ferramentas tecnológicas na internet, onde eu posso empreender quase que sem custo, sem investimento. Eu posso começar a testar lá, oferecer meu produto ou serviço, usando redes sociais e diversas outras ferramentas, e ser um empreendedor individual. Então a gente falou muito disso, como que funciona, quais são as ferramentas, as metodologias, e foi muito legal. Tanto que agora a gente vai fazer todo ano esse evento. Quem sabe um dia a gente consegue trazer para cá também, né? E agora a gente lançou essa nova plataforma nossa, que é a Mature Services, que é uma plataforma para que os 50+ possam oferecer seu serviço como freelancer. Essa é a ideia, como autônomo, né? Oferecer serviços pontuais, tanto para pessoas quanto para empresas. Já que, como eu falei, o emprego tradicional vai ter cada vez menos, e tem essa cultura nas empresas que a gente ainda tem que mudar, né? Vamos, então, oferecer o que a gente já faz. Como eu falei, pode ser uma aula, uma consultoria, mas pode ser um trabalho manual, pode ser serviço de jardineiro, o que for. Pode ser um hobby meu. Eu posso pegar a Maria e colocar lá que ela toca violino, né, e oferecer na plataforma. E aí eu vou trazer pessoas que vão encontrar ela por ali e vão contratar ela para tocar nos seus eventos, enfim. Essa é a ideia. Né, só para pessoas acima de 50 anos que estão oferecendo seu serviço. E eu acredito que isso tem uma tendência de funcionar no médio e longo prazo muito mais do que a busca por emprego. Ele já está aberto, maturiservice.com, para as pessoas se cadastrarem, colocarem seus serviços. Em breve a gente vai abrir para que as pessoas possam começar a contratar esses serviços. E aí tem uma questão de pagamento online, já a avaliação, tudo isso que tem a ver com a economia compartilhada. E a Mature Jobs vem recebendo uma série de reconhecimentos e prêmios, inclusive da ONU, né, porque está relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e uma série de outras coisas, porque ainda é a única plataforma digital no Brasil que foca nessa questão de trabalho para 50+. Então, é um trabalho que é muito desafiador, não é fácil, mas ele é muito importante. Então, muito mais do que uma plataforma, uma empresa, é um movimento, é uma causa. E por isso que os jovens também são bem-vindos para participar, ajudar quando quiserem. A gente tem funcionários, mas a gente também tem voluntários. E é um assunto que está muito na mídia, tem aparecido, né, bastante, não só por causa da reforma da Previdência, mas pela necessidade de discutir esse assunto, que tem cada vez aparecido mais. E quem ainda não conhece, pode entrar lá, cortou aqui, mas o site é maturijobs.com. É só se cadastrar, falei, é gratuito, ali tem nossa agenda de cursos e eventos. Como eu falei, tem bastante coisa online também que a gente faz. Tem as vagas, tem a newsletter que a gente manda por e-mail, uma série de coisas. E o nosso objetivo é esse, é transformar a relação
para os 50 mais no mercado de trabalho, tanto dentro quanto fora das empresas. E aí eu sempre fecho com esse slide que eu adoro, parafraseando o Renato Russo, que dizia que o futuro não é mais como era antigamente, né, porque a gente sempre falou que o Brasil é o país do futuro, achando que futuro, né, o Brasil é o país dos jovens, né, e ia continuar sempre sendo assim. E agora não é mais assim. O futuro do Brasil é de ser um país maduro, de pessoas mais velhas, e a gente tem que entender isso também como uma oportunidade, uma coisa boa. Isso não é um problema. Muito pelo contrário. A gente tem que abraçar e começar a trabalhar por isso, né, por esse futuro melhor que a gente quer para o nosso país. Então é isso. Aqui estão os meus contatos e agora eu vou abrir para perguntas. Obrigado, gente.